Vamos dar início, então, à nossa oração matinal. Inclinemos nossa fronte e invoquemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora a tua presença em nosso coração e em nossa vida, porque foi prometido que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, para, morando dentro de nós, nos ensinar todas as coisas e nos iluminar. Nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que tu és lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua promessa, ó Espírito Santo de Deus, é de nos instruir, de nos ensinar os caminhos da vereda do Senhor e de nos guiar com os seus próprios olhos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, Espírito de sabedoria, de inteligência, de luz, de prosperidade, de paz, nós te pedimos a tua presença em nossa vida, para nos auxiliar e nos mostrar como vencermos os caminhos tão difíceis que o demônio coloca em nossa frente. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Declarem todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora no teu nome. E tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Vem estar no nosso meio, Senhor Jesus. Nós te pedimos na tua santa promessa. Amém. Sintamos a presença do Senhor Jesus agora ao nosso lado. E já que Ele está conosco, vamos aproveitar para confessar a Ele os nossos pecados. Confessar a Ele todos os nossos erros, as nossas faltas que cometemos por pensamentos, por palavras, por obras, por ações e por omissões. Vamos confessar ao Senhor Jesus os nossos erros, confessar tudo quanto fizemos de errado na nossa vida. Vamos aproveitar para dizer a Ele quanto nos dói termos pecado, termos errado, termos ofendido a Deus. E assim que nós confessarmos, vamos dizer a Ele: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão por todas as nossas faltas, por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros. Nós te pedimos perdão, Senhor, e queremos agora ter uma vida nova contigo, em nome do Senhor Jesus. E quando a gente pede perdão, está escrito na Sagrada Escritura que Ele é grandioso para nos perdoar e para nos oferecer uma nova vida. Então aproveitemos agora e digamos assim: Senhor Jesus, nós te recebemos agora em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor, como nosso Remissor e como nosso Senhor. Então, Senhor, vem tomar posse da nossa vida. E como nós te confessamos aqui na terra, confessa no Senhor, nos céus, diante do Pai. Nós te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém, digam glória a Deus. Vamos trazer hoje um estudo muito importante, que nós vamos começar mostrando o que o jornal do Grande ABC publicou no dia de hoje. Homem mata mulher com 5 facadas. Homem mata mulher com 5 facadas em Mauá. Depois embaixo diz: viveram 28 anos casados. E ontem acabou o casamento de uma maneira trágica, de uma maneira cruel, em que uma família toda se dissolve, porque uma mulher de 42 anos vai para a sepultura e um homem de 50 anos vai para a cadeia, depois de uma vida em comum de 28 anos. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Esta é a pergunta. Vejam bem de novo. Homem mata mulher com 5 facadas em Mauá. E depois embaixo, brigas e ameaças constantes durante 28 anos de casamento. Algumas coisas ressaltam aos nossos olhos aqui. Esta mulher morreu aos 42 anos de idade. Se ela estava casada com ele há 28 anos, portanto, ela entrou nessa relação, nesse casamento, aos 14 anos. Quando ele, com 50 hoje, menos 28, ele tinha 22 anos naquela época. Então havia uma diferença de idade de 8 anos entre ele e ela.
Mas ressalte a idade de uma mulher de 14 anos, para entrar num relacionamento desse. Que maturidade teria ela? Que preparo teria ela? Que descortínio teria ela para saber o caminho a trilhar aos 14 anos, unindo-se a um homem e sem maiores perquisições, porque ela não tinha, aos 14 anos, e não tem, nenhuma condição de entender a realidade de um casamento. Mas entrou aos 14 anos. E passou 28 anos, está escrito aqui, em brigas constantes e ameaças constantes. Tanto que um vizinho, que é a testemunha, diz que ela corria constantemente da casa dela para a casa dele, para se agasalhar das ameaças que ele fazia. A filha diz que era dia sim, dia não, quando não era todo dia, a briga e ameaça constante na vida do casal. Eu quero dizer uma coisa, como é que pode a pessoa que vem a este mundo, como plantação de Deus, para a glória de Deus, preste bem atenção, nós estamos nesse mundo, segundo o livro de Isaías, nós estamos nesse mundo como plantação de Deus, para a glória dele. Como é que eu me considero plantação de Deus para a glória dele e possa viver nesta vida um inferno nessa natureza? Porque posso garantir que o inferno não pode ser pior do que a vida que levava esta mulher e do que a vida que levava este homem também. Porque a gente não pode imaginar que isso aqui seja uma conduta unilateral, seja um sentimento unilateral. Qualquer que seja a situação, era um inferno que os dois viviam. Ele não podia ser feliz no meio de ameaças e de brigas. Ela não podia ser feliz no meio de tanta ameaça e de tanta briga. E a filha do casal, agora com 21 anos, ela dizia que isto era constante. E ela tinha de correr constantemente para casa para acudir a mãe que estava sendo ameaçada pelo pai. O último ato que esta mãe fez, ainda viva, foi pegar o telefone e ligar para a filha e dizer: teu pai me esfaqueou, me socorre. Foi o último ato dela. Foi ligar para a filha e dizer que o pai havia esfaqueado e pedir socorro para ele. E ele, assim que esfaqueou a mulher, ele saiu todo ensanguentado e disse para o vizinho: acabei de fazer uma besteira, já estou arrependido. Aí se pergunta, por que é que o sujeito faz uma coisa dessa? E vejam bem, gente, isso aqui não é um caso único no Brasil, não. Eu acredito que se nós pegarmos os jornais do Brasil inteiro, nós vamos encontrar centenas de casos como esse. Centenas de casos como esse. Alguns menos graves e outros mais graves que este. Isso tudo por quê? Porque, na verdade, se instala dentro da nossa casa, se instala na nossa vida o nosso adversário. É interessante que quando a gente fala nisso, as pessoas criticam. Esse pastor só fala no demônio. Esse pastor só fala no diabo. Esse pastor só fala no Satanás. Mas é porque ele é o nosso inimigo. Ele se constitui no nosso maior inimigo. Todas as ações difíceis e problemáticas que acontecem na nossa vida são ação de demônio, de Satanás, são ação diabólicas que ele coloca na nossa vida para prejudicar a gente. Então, se eu quero ser honesto com as pessoas que me ouvem, eu tenho de dizer, olha, tudo que acontece de mal na tua vida, tudo que é de ruim na tua vida é obra satânica. Nós não podemos imaginar que um filho, por exemplo, criado com todo carinho, criado com todo amor, de repente ele passa a fazer besteira, passa a beber, passa a se drogar, passa a se prostituir, passa a ser malcriado, passa a ser violento, passa a ser vagabundo, passa a não trabalhar. Nós não podemos crer que isso seja produto de uma degenerescência do filho. Se não houvesse a intervenção do demônio na vida dele, muito provavelmente não aconteceria isso com ele. Nós não podemos acreditar que um lar que era para ser feliz, um lar que era para ser abençoado, um lar que era para ter paz, um lar que era para ter amor, passa 28 anos com uma situação dessa de briga, de encrenca, de ameaça, se não tivesse ali a mão de Satanás, se não tivesse ali a mão do cão, a mão do diabo, para desgraçar a vida das pessoas. Isso tem de ficar muito claro na nossa vida.
Isso tem que ficar muito ciente. Porque se nós não conhecermos o nosso adversário, se nós não conhecermos o nosso inimigo, nós não temos força para vencê-lo. A única maneira, aliás, a melhor maneira, a maior estratégia que nós temos para vencer os nossos adversários é conhecer a sua estratégia. É conhecer aquilo que ele vai fazer, é conhecer aquilo que ele tem poder de fazer, aquilo que ele pode fazer. Mas essa situação aqui do demônio, será que nós encontramos isso na Bíblia, dito pelo próprio Jesus? Vamos ver um exemplo aqui. Quando Jesus um dia entra numa sinagoga, ele estava pregando. Sinagoga é o templo dos judeus. E Jesus pregava muito em sinagogas. Jesus estava pregando nas sinagogas num dia de sábado. E quando ele olhou, havia uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que ela andava encurvada. A Bíblia que diz, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. E há 18 anos ela vivia encurvada. Gente, imagine uma mulher andar 18 anos com o nariz no chão. 18 anos sem poder erguer a cabeça. 18 anos encurvada. E diz aqui a Bíblia, possessa de um espírito de enfermidade. Enganam-se aqueles que dizem que a enfermidade é uma prova de Deus na nossa vida. Para eu admitir isto, eu tenho de admitir que o meu Deus é um Deus sádico. É um Deus que gosta de ver o povo sofrer. E quando eu sou planta do meu Senhor, quando eu sou plantação dele, qual é o agricultor que quer ver a sua planta sofrer? Quando falta chuva, ele se desespera para que a planta receba água. Qual é a dona de casa que gosta de ver o seu vaso todo murcho, todo caído, e não corre a botar água nele? Então, quando nós somos plantação de Deus, Deus não faz essa enormidade, essa iniquidade de fazer a gente sofrer para nos provar. O sofrimento da dor, da enfermidade, da doença, creiam no que eu estou dizendo, é obra satânica na nossa vida, é obra de Satanás em nossa vida. Tanto que Jesus a cura. Jesus impõe as mãos e ela imediatamente se endireitou. Por quê? Porque Satanás não resiste à mão de Jesus. Não resiste à mão de Jesus. Como Jesus tocou na cabeça dela, Satanás imediatamente saiu e ela se endireitou. Na mesma hora. E Jesus diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Gente, nós temos de nos convencer disso, porque enquanto nós não nos convencermos disso, Satanás reina na nossa vida. E é claro que ele reina, porque vejam bem, a doença é motivo de orgulho para todo mundo que a tem. Eu ainda não vi na minha vida, com 77 anos, eu não vi ainda alguém chegar perto de mim para contar uma doença com pesar, com dor, com tristeza, com amargura. Todo mundo conta a sua doença com garbo, com orgulho, com posse. A minha dor, a minha doença, a minha enfermidade, a minha diabetes. Olha, eu tenho um problema no coração. Olha, eu gastei tanto para acertar o meu coração. Isto a pessoa diz com garbo, com elogio, com gosto, com prazer, porque a coisa demoníaca se torna prazerosa, ainda que seja uma desgraça, ainda que seja uma doença na vida da pessoa. Mas Jesus aqui, ele diz, não se podia deixar esta mulher presa por Satanás, quando já fazia 18 anos que ela era cativa de Satanás. É este o único exemplo? Não, são centenas de exemplos que tem na Bíblia. Mas vamos pegar mais um, só mais um, para vocês verem como é a ação de Satanás. Está escrito aqui em Mateus, no capítulo 17,
no versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Esse pai foi caridoso, ele não quis, ou ele não sabia, ele não quis falar que o filho era possesso, o filho era endemoniado. Ele disse: meu filho é lunático, porque muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Vejam bem, nem os apóstolos que estavam ao lado de Jesus tinham compreensão e tinham fé no poder que Jesus deu a cada um de nós para nós vencermos Satanás. Quando eu leio isso aqui, eu digo: mas meu Deus, aqueles homens perto de Jesus, ao lado de Jesus, não conheciam o poder dele, que Jesus tinha dado para eles. Tanto que na tempestade, quando Jesus acalma os mares, o que os apóstolos dizem? Quem é esse? Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Esta é a mesma situação nossa. Nós não conhecemos Jesus, não conhecemos o poder dele, não queremos crer no poder dele, não queremos usar o poder que ele nos deu, e por isso nós vivemos essa vida, como digo sempre, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, como amaldiçoados filhos de Eva. Oração que nós aprendemos desde criança. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Gente, preste atenção. Todo aquele que cultiva uma doença, todo aquele que exibe uma doença, todo aquele que louva uma doença, ele é geração incrédula e perversa perante Deus. Porque ele tem poder de tirar a doença e não tira porque não quer, porque gosta, porque é um motivo de orgulho, porque é um diferencial. Todos nós queremos ter um diferencial. Todos nós queremos ter um diferencial. Mas em vez de nós buscarmos o diferencial pela inteligência, pelas coisas boas, nós buscamos o diferencial pela coisa ruim. Pois é, você é bacana, tudo mais, mas você não tem a doença que eu tenho. A minha, opa! E quando a pessoa conta uma doença pra gente, a gente diz: mas você não conhece a minha. E se eu não tiver, eu digo: mas é do meu pai, você não imagina o que é o meu pai. E do meu avô, então. Por quê? Nós queremos ter um diferencial e não queremos ficar por baixo. Mas é tão ridículo isso, é de uma ignorância tão grande, que o povo não melhora, não sara, porque não tem este entendimento. Mas é o que diz Oséias aqui na Escritura Sagrada: o meu povo sofre porque não tem entendimento. O meu povo sofre porque não compreende o poder de Deus na vida dele. Aí Jesus diz assim: até quando estarei convosco? E até quando eu vou sofrer por vocês? Então, a doença na nossa vida, quando a gente aceita, quando aquilo se torna uma marca de orgulho para nós, é um sofrimento que a gente impinge em Jesus. E por quê? Porque em Isaías 53 está escrito que Jesus morreu para levar embora todas as nossas dores, doenças e enfermidades. E por sua ferida eu fui curado. Quando eu digo que eu estou doente, que eu tenho doença, que eu tenho uma coisa incurável, que não sai de mim, eu estou dizendo assim: Jesus, o senhor foi um tontão, viu? O senhor foi um bocó, você foi um bobão, morreu por mim à toa. Não precisava morrer porque eu não queria que você levasse a minha doença embora. Como de fato você não levou. Então, eu anulo o sacrifício da cruz. Gente, o Filho de Deus vem lá de cima, se torna homem, entrega a sua vida e o seu sangue por mim, e eu não aproveito disso. O que é isto? Quantas vezes a gente vai passar num lugar, a gente oferece carona para um amigo nosso, ele não pega, a gente fica todo magoado. Magoei. Por quê? Porque não aceitou a carona. Porque não aceitou um favor que eu queria prestar. Aí eu passo a não aceitar o favor de Deus, o favor do Filho de Deus, que morreu de graça por mim, não cobrou nada de mim, entregou a sua vida para a minha salvação, para a minha redenção, para a minha cura. Eu não aceito. Aí Jesus repreendeu o demônio, vejam bem, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Aqueles que estão cultivando doença no seu organismo, que gostam da doença,
que tem a doença como diferencial, continue agasalhando esse cão, esse demônio que está dentro de você. Continue cantando, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, né? Continue agasalhando o demônio. Continue aí acarinhando o demônio na sua vida, porque quando Jesus disse, sai dele, o demônio saiu e o menino se curou. Então vejam, eu podia citar outros exemplos, em que o demônio é que é o responsável pela nossa dor, pela nossa doença e pela nossa enfermidade. Mas vamos na Bíblia. Há um exemplo extraordinário que nós temos aqui na Bíblia, que é o livro de Josué. Por que será que a gente precisa respeitar esse livro de Josué? E por que será que a gente precisa respeitar o homem Josué, que deu um exemplo de fé, que deu exemplo de fidelidade, que deu exemplo de amor? Porque ele seguiu Moisés 40 anos, gente. 40 anos como general mais importante de Moisés. E depois Deus colocou na cabeça do exército para ele entrar com o povo na terra prometida. Aqui tem um episódio narrado no capítulo 7 do livro de Josué. No capítulo 7 do livro de Josué. Os judeus tinham acabado de atravessar o Rio Jordão. E vejam bem, com um milagre enorme. Muito pouca gente deixa de citar essa passagem, porque não se recordam bem dela. O Rio Jordão é um riozinho que, quando está na seca, ele é um filete. Mas quando ele está na enchente, na chuva, ele se torna um rio espraiado enorme, porque o Rio Jordão é a bênção para Israel, como é o Rio Nilo para o Egito. Entre o mar de Genezaré, onde ele nasce, e o Mar Morto, onde ele desemboca, é mais ou menos uma distância de 120 quilômetros. Mas o Rio Jordão tem 380 quilômetros, porque ele vem zigue-zagueando desde o mar de Genezaré até o Mar Morto, onde ele desemboca. E com isso ele forma aquele lago tremendo. Os judeus, quando atravessaram o Rio Jordão, atravessaram na cheia. E Deus disse, na hora que o sacerdote colocar o pé no Rio Jordão, ele vai se abrir para que o povo de Deus atravesse em seco. E foi o que aconteceu. Quando o sacerdote botou o pé no Rio Jordão, as águas, diz assim, formaram uma muralha e pararam. E eles passaram em seco, 3 milhões de pessoas passaram em seco em direção a Jericó. Muito bem. Destruíram Jericó. E Deus tinha dito, vocês matem tudo que encontrarem em Jericó. Não deixe uma pessoa viva a não ser Raabe, que algum dia nós vamos falar dela. Raabe, que foi aquela que protegeu os espias. E foi protegida porque os espias disseram, põe na sua soleira uma fita vermelha, que assim quando nós olharmos a fita vermelha, nós vamos te poupar. A fita vermelha é o símbolo de Cristo, é o símbolo de sangue de Cristo. Quando ele está na nossa vida, ele nos poupa da derrota. Mais um cidadão não obedeceu e catou coisas que não podiam ser colocadas e levou para sua casa. No dia seguinte, o povo de Israel vai prosseguir na sua marcha, mas tinha uma cidade chamada Ai, uma cidadezinha pequena. E Josué mandou os espias lá para ver que tamanho era a cidade, para poder ver o exército que ia para lá. Os espias voltaram e disseram, olha, manda só aí um batalhãozinho de 2 ou 3 mil homens, porque lá é pequeno, lá nós vamos tomar com a maior facilidade. E Josué, então, obedecendo aos espias, mandou um pequeno agrupamento de homens lá. Quando chegou lá, o pequeno agrupamento foi derrotado. Voltaram correndo e morrendo para o caminho, porque o povo de Ai infringiu uma derrota tremenda nos israelitas. Aí olha o que aconteceu. Josué então rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde.
ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. O judeu tinha essa mania. Alguma coisa errada que dava, eles rasgavam a veste, jogavam poeira na cabeça, né, e se prostravam no chão. Disse Josué: ah, Senhor meu Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregarem na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentássemos em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que eu direi que o Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os nossos inimigos vão rir de nós. Aí Deus diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, levanta-te. Por que estás prostrados assim sobre o teu rosto? Gente, ontem eu recebi uma ligação de uma senhora que diz assim: o senhor me mandou ontem, quando eu liguei para o senhor me mandou que eu lesse 5 vezes o Salmo 23 e 5 vezes o Salmo 91. Eu peguei a Bíblia e não tive forças para ler. Olha só a força do demônio. O demônio colocou a mulher prostrada, sem força até para ler, sem vontade até para ler, cegou a mulher, porque se ela lê o Salmo 21, o Salmo 23 5 vezes, se ela lê o Salmo 91 5 vezes, ela pegaria força. Deus não gosta das pessoas prostradas, Deus não gosta dos moles, Deus gosta daqueles que têm força. E ele diz assim: levanta, ô Josué, não fica prostrado no teu rosto não, vai agir, vai andar, vai trabalhar na tua vida. Aí ele diz assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas contaminadas. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos hoje, para que amanhã vocês tenham vitória, porque há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha, este caso aqui é um caso típico, tenho certeza, de coisas condenadas que eram conservadas nesse lar. Coisas condenadas por Deus. E quem mantém coisa condenada na sua vida, o pecado, o erro, o vício, o mau pensamento, toda sorte de crime, quem mantém isso na sua vida, tem quebrada a aliança com Deus. Tem quebrada a aliança com Deus. E está escrito aqui: aquele que mantém na sua vida o pecado, o erro, as coisas condenadas, não poderão resistir os seus inimigos. Essa é a verdade. Nós temos de eliminar da nossa vida as coisas condenadas. Nós temos de eliminar na nossa vida as coisas que Deus condena, que Deus não quer. Quando nós eliminarmos na nossa vida, nós teremos a vitória. Isto é santificação. Quando a gente elimina da nossa vida aquilo que é condenado por Deus. Não adianta dizer assim: mas todo mundo faz. Mas todo mundo é assim. O que tem? Se todo mundo é assim, nós somos povo eleito de Deus, povo separado de Deus. Nós não temos de ir naquilo que o povo faz, nós temos de ir aquilo que Deus nos manda. A diferença está aí. Eu não tenho de ir atrás daquilo que o povo faz, eu tenho de ir atrás daquilo que Deus me manda fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos agora orar vamos fazer o nosso pedido primeiro, né? Vamos entregar a Deus os nossos pedidos. Inclina a cabeça e faça o seu pedido agora ao Senhor Deus. Peça a Deus o que você quer que hoje se realize na sua vida, no sábado e no domingo. E não se esqueçam de entregar o domingo a Deus, orando, lendo a Escritura Sagrada, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar, passando a dar prioridade a Deus no domingo, no sábado de descanso, para que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te agradecemos tudo que o Senhor reservou para nós e consagramos
todos os pedidos que foram feitos aqui, se para a tua honra e glória e se para o bem das pessoas que pediram. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação e nos livra, Senhor, de todo mal, porque só teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega lá vamos nos ungir